Olá, meus amigos, minhas amigas inscritos no canal do Sanches News. Hoje, este áudio, é um vídeo totalmente diferente. É para falar de alguém que foi muito especial na minha vida, meu herói, meu exemplo, meu amigo, meu pai, meu companheiro confidencial. No dia 7/5/2021. O Senhor Deus se comprazeu em levar o meu querido papai para o reino da sua glória. Nosso querido e saudoso cooperador do ofício ministerial em Itapecerica da Serra, Vila Horacina, nosso irmão Diogo Sanches Duarte. Nosso coração está partido, não há palavras para expressar a dor, com tantas pessoas enviando mensagens para nós de consolo e abraço, mas nada fecha esta ferida, esse buraco, essa tristeza. Acredito que nem o tempo o fechará. Gostaria de falar um pouco deste homem, um homem que nos ensinou desde menino o caminho da retidão, o caminho da graça do Filho de Deus. Se preocupou em educar nós dentro da igreja, levando nós aos cultos de jovens, cuidando de nós com todo carinho, com todo zelo, com todas as provas e lutas, dificuldades que se apresentavam muitas das vezes na vida material. Sempre dava um jeito para não deixar faltar o pão de cada dia na mesa. Muito rígido às vezes, duro, mas se preocupando para que os filhos trilhassem o caminho do Filho de Deus, a graça que nos conduzirá ao reino da glória. 37 anos de ministério, atendendo o Vale do Ribeira, Serrinha, Miracatu, Oliveira Barros. Depois, por motivo de trabalho, foi transferido para Itapecerica da Serra, como cooperador do ofício ministerial. Para quem sabe, dificilmente acontece uma transferência de um cooperador. Mas meu papai, pelo seu lindo testemunho e pela sua dedicação na obra de Deus, recebeu este prêmio como reconhecimento, a transferência com o seu ministério para São Paulo, Itapecerica da Serra, Vila Horacina. Se dedicou muito à obra de Deus nessa região, atendeu cultos em diversas congregações, muitas das vezes mal interpretado por excesso ao zelo na obra de Deus, firme na doutrina, preocupado com o bom cheiro, o bom perfume da obra, muitas das vezes não aceitava algum tipo de exageros e muitas das vezes era apedrejado. Passou por processos difíceis na obra de Deus, calúnias, algumas difamações, algumas incompreensões pelo seu jeito rígido, mas foi aquilo que ele aprendeu desde o início do seu batismo: cuidar e zelar da obra de Deus. Passou-se os anos, além de cooperador, ele foi também cooperador de jovens, foi músico, clarinetista, evangelista de primeira. Por onde passava, falava da graça, e Deus chamava muitas almas. No início do tratamento do seu câncer, ele foi internado no Hospital Servidor Público,
O setor que era para ele estar internado seria o setor de gastroplastia. Perdoem os erros, a emoção é mais forte. Mas ele foi internado no setor, a sua internação era para ser no setor de urologia, mas não tinha vagas. E ele foi internado no setor de gastroplastia. Mas já era a permissão de Deus, onde havia uma alma ali que precisava ouvir falar da graça do Filho de Deus. Quando, para a surpresa do meu papai, ouviu a história daquele homem que eu tenho guardado na minha memória, Senhor Isidro, aquele homem testificou que por alguma tristeza, algum combatimento dentro da igreja, ele deixou de congregar. E nos últimos dias da sua vida naquele hospital, no servidor público estadual, num leito, ele pediu para o Senhor, se Deus havia um plano ainda de salvação, que Deus enviasse um homem de Deus para ficar internado junto com ele. E ali o Isidro foi evangelizado, foi ungido, pediu o batismo. Os anciães estiveram naquela instituição hospitalar com um tanque de batismo. Fizeram o batismo, Deus contou os dias e levou o Isidro para o reino da sua glória. Passaram-se 10 anos. Meu pai não faltava um culto, não faltava uma reunião do ministério. Muitas das vezes deixava um evento da família para estar presente nos assuntos pertinentes, o que se tratava a obra de Deus. Homem zeloso pela família, zeloso pelos filhos, zeloso pela graça, zeloso pela irmandade, rígido, doutrinador. Muitas das vezes errava pelo excesso do zelo, mas mau testemunho não dava. Preocupado com tudo que acontecia ao seu redor, preocupado com a família, preocupado também com o meu ministério de encarregado de orquestra, por alguns acontecimentos. E sempre ao meu lado me dando força e palavras de esperança. Há 10 anos que se passaram. Parece que foram 10 dias. A enfermidade avançou. Enfermidade terrível, dolorosa, que é o câncer. Um câncer de próstata passou para os ossos. E o servo de Deus gritava de dores e clamava pela misericórdia de Deus. Milhares e milhares de irmãos orando do norte, do sul, do leste e do oeste. Muitas das vezes o Senhor amenizava a dor, mas o servo já tinha dificuldade para andar, tinha dificuldade para atender culto, mas ainda ia no culto de muletinha cumprir com aquilo que Deus tinha confiado. Irmãos, o que eu quero dizer, um pouquinho da história do meu pai. Estamos nos últimos tempos, em dias de tristeza, onde uma enfermidade assola a terra, muitas mortes, muito choro, muita aflição. Mas em momento algum meu pai falou que queria ir embora. Ele estava preocupado com os filhos. Só quero ir embora quando eu estabilizar a vida da família, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Mas os planos do meu pai e os nossos planos não eram os planos de Deus. No dia 28/4, o servo de Deus deu entrada no hospital, servidor público, 1h da manhã, com o início de uma hemorragia interna. No dia 7/5/2021, os anjos vieram buscar o meu pai e levar ele para o reino da sua glória. Voltando um pouquinho na história, num domingo, às 10 horas da manhã, um casal de irmãos foram visitá-lo e não podia receber visita, mas abrimos alguma exceção. Um casal foi até aquele hospital. Chegando ali,
Havia o cadastro de uma pessoa que tinha entrado para visitar o servo de Deus. 10 horas da manhã, horário do culto online do Brás, aonde ele não perdia um culto. O nome de alguém que entrou, que não é um nome comum aqui na terra. Quando pedimos para que a pessoa fosse até o leito do servo de Deus, não havia ninguém. Ele havia sido visitado pelo anjo do céu. Aleluia, louvado seja Deus. Os dias que ficou internado, quando se perguntava para ele dos cultos, ele dizia: não perdi um culto. Todos os dias eu assisti culto. Do dia 28 ao dia 7, que o Senhor levou ele para o reino de glória, ele assistia a cultos, mas não era mais aqui na terra, já era no céu. Nossa querida irmã Lúcia, que cuidou do servo de Deus, com muito zelo, ajudando a família nesse momento difícil, nos ligou antes da partida do servo de Deus. O Senhor fez um movimento no Hospital Servidor Público por causa da pandemia, que não poderia entrar mais que uma pessoa. Liberou para que todos os familiares, filhos, netos, bisnetos, se despedissem do servo de Deus. Todos nós entramos, conversamos bastante, ele já estava bem debilitado, mas quando pedíamos para ele fazer algum movimento, ele mexia a sobrancelha dizendo que tudo aquilo que nós falávamos, ele estava entendendo. Que obra linda, irmãos, que bom perfume, que bom cheiro. Esse relato é o relato do servo de Deus, nosso irmão Diogo Sanches Duarte, cooperador do ofício ministerial, que o Senhor se comprazeu em tirar de nós a família e levar ele para morar no reino da glória de Deus. Irmandade, ore a Deus pela família, pelos filhos, por nós, para que Deus possa fechar essa ferida. Mas sentir de fazer esse relato e contar um pouquinho da história de quem foi esse cooperador. Deixará muitas saudades. Muitos estão chorando, mas o céu está em festa, comemorando o recebimento do servo de Deus no reino da sua glória. Sejamos firmes, sejamos persistentes, não olhamos para a esquerda nem para a direita, não olharemos para os desprezos, para as muralhas que se apresentam. Vamos fazer como servo de Deus, combater um bom combate, guardar a fé e no final de tudo, de todas as provas, lutas e batalhas, receberemos a coroa da vida eterna em glória nos céus. Deus abençoe a todos nós. Forte abraço, irmão Marcel Sanches.